Sabe aquela vontade de largar tudo, de fugir da correria e encontrar um pouco de paz na simplicidade? Bom, nessa análise a gente vai mergulhar no arcadismo, um movimento artístico que nasceu exatamente desse sentimento, uma fuga do caos para encontrar a calmaria da natureza. Vamos começar com uma sensação que provavelmente todo mundo já teve. Aquele cansaço da cidade grande, do barulho, da pressão e a vontade de simplesmente escapar de tudo isso. Pois é, essa ideia de uma vida perfeita, em total harmonia com a natureza, não é exatamente nova. Mas lá no século XVIII, ela se tornou a grande inspiração, a base de um movimento artístico muito poderoso. Mas para a gente entender bem o arcadismo, primeiro a gente precisa dar um passo atrás e ver contra o que ele estava, reagindo. De um lado, a gente tinha a arte barroca, que era pura intensidade, muito drama, exagero, tudo bem complexo e ornamentado. E aí, como uma resposta direta, surge o arcadismo do outro lado, propondo uma virada de chave total, a busca pela simplicidade, pela clareza e pelo equilíbrio. E olha, essa mudança toda na arte não aconteceu do nada, não. Ela foi totalmente alimentada por uma verdadeira revolução no pensamento da época. A gente está falando do Iluminismo, o século das luzes. A grande ideia aqui era que a razão, a ciência e a lógica eram as ferramentas para se chegar à verdade, muito mais do que os velhos dogmas da igreja ou da nobreza. E foram justamente 3 desses pilares do iluminismo que se tornaram a base do arcadismo: a razão, a verdade e a natureza. Guarde bem esses 3 conceitos, porque eles vão guiar tudo que a gente vai ver a partir de agora. Então, bem no coração do arcadismo, a gente encontra um grande conflito, uma oposição bem clara. De um lado, o campo, visto como um lugar puro; do outro, a cidade, com sua influência corruptora. E o poeta brasileiro Cláudio Manuel da Costa soube capturar essa tensão de um jeito perfeito. Nesses versos, ele pinta um quadro bem nítido contrastando esses 2 mundos. E olha só como o argumento do poema fica claro aqui. O campo, o ali, é o lugar da sinceridade, da paz. Já a cidade, o aqui, é o espaço da traição, da mentira, da violência. É um contraste bem radical, né? Para conseguir alcançar essa vida ideal, os escritores árcades meio que seguiam um manual, um conjunto de princípios quase sempre expressos em latim. O primeiro princípio, e talvez o mais importante, era o fugere urbem, que significa literalmente fugir da cidade. Essa era a ideia central. A felicidade de verdade, a paz de espírito, só seria possível longe da vida urbana, em contato direto com a natureza. Depois vem o famoso carpe diem, ou aproveite o dia. Mas calma, no contexto do arcadismo, isso não quer dizer viver uma vida de excessos. Pelo contrário, significava valorizar o momento presente, as alegrias simples da vida no campo, sempre com equilíbrio. O cenário perfeito para essa vida era o locus amoenus, o lugar agradável. Pense numa paisagem bucólica, calma, com um riacho, umas árvores. Esse era o pano de fundo ideal e inspirador para a poesia e para a vida árcade. E por fim, a regra do inutilia truncate, cortar o inútil. Essa filosofia do menos é mais era aplicada tanto no jeito de viver quanto na hora de escrever. O objetivo era buscar uma perfeição natural, eliminando tudo que fosse excessivo e complicado. Agora, a história fica ainda mais interessante, porque aqui no Brasil, esse movimento artístico ganhou um contorno político muito forte. Vários dos principais poetas árcades brasileiros, como Cláudio Manuel da Costa e Tomás Antônio Gonzaga, estavam diretamente envolvidos na Inconfidência Mineira, um movimento que lutava pela independência do Brasil. Para eles, o ideal da vida simples e justa no campo virou uma poderosa metáfora para o desejo de liberdade. Então, para esses poetas, a arte não era só um escape. Era, na verdade, uma forma de resistência, uma ferramenta de protesto. E é impressionante como essa ideia de fugir da cidade, nascida lá no século XVIII, continua a fazer tanto sentido nos dias de hoje. Naquela época, a arte mostrava exatamente esse sonho, essa fuga idealizada dos problemas da cidade para uma vida mais simples e em contato com a natureza. E aí a gente dá um salto para 2020. Olha só o que a revista Isto É publicou. A pandemia fez muita gente repensar a vida nas metrópoles. De repente, o Fugeria Urban estava de volta, e com força total. Os motivos mudam, é claro. Seja para escapar das intrigas da corte, seja para buscar segurança no meio de uma crise sanitária, mas no fundo, o desejo humano fundamental de trocar o confinamento por mais espaço e natureza continua o mesmo. E tudo isso nos deixa com uma reflexão, né? Se a gente fosse seguir
esse impulso de fugir da cidade hoje em dia, como seria a nossa Arcádia? O que, no nosso tempo, significaria encontrar essa vida mais simples e conectada com o que é natural?